Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam super bem-vindos à nossa live de quarta-feira, né? Estamos retomando aí as nossas lives de quarta-feira. E eu tô super feliz de voltar, porque a gente sabe que é muito bacana esse momento, é um momento de muita troca, né? E não sei se vocês repararam, mas a gente vai começar a fazer nessas lives um TBT, né? Um throwback do simpósio. E para começar esse TBT aí com chave de ouro, a gente vai trazer a palestra lá do simpósio. Não sei se vocês lembram que a gente abordou educação inclusiva. E essa palestra foi um sucesso. E aí a gente convidou aqui para as nossas lives o Edgar Nogueira e a Patrícia Pessoa para responderem algumas dúvidas de vocês, que vocês não conseguiram levar ao simpósio, né? Para, enfim, comentar com vocês algumas temáticas, tá bem? Eu vou trazer para cá a Patrícia Pessoa e o Edgar Nogueira. Só um minutinho, pessoal. Inclusive, queria saber, teve alguém aqui que foi pro simpósio, assistiu o simpósio? Deixem os feedbacks, tá, gente, nos comentários. Oi, Patrícia! Oi, tudo bom, Janine? Boa Tudo bem? noite. Boa Boa noite. noite a todos. Super satisfação de ter aqui, viu? Obrigada. Deixa eu convidar agora o Edgar para se juntar a nós, né? Vamos ver, já convidei o Edgar. Oi, Edgar, tudo bem? Oi, tudo bom? Que alegria! Ai, gente, só gente incrível aqui, viu? Hoje, esse bate-papo vai ser um sucesso. Certamente quem perder, perdeu. Não é? É isso aí, né? Com certeza. Tudo bom, Então, Edgar? Então, gente, eu vou começar trazendo um pouquinho do currículo de vocês, né? Pra gente começar aí o nosso bate-papo. A Patrícia, né? Patrícia Pessoa, ela é especialista em psicopedagogia pela UNDP, neuropsicologia aplicada e educação pela Uninter, e aperfeiçoamento em reabilitação cognitiva pela Unesp. Tem experiência na área de gestão, formação de professores, coordenação, implantação e execução de projetos voltados para a educação popular e elaboração de políticas públicas. Atualmente, a Patrícia, ela atua como psicopedagoga de crianças com TEA e outras dificuldades ou transtornos de aprendizagem e é coordenadora geral de edições dos livros e materiais adaptados da Neuropsicocentro Ceará, além de escritora de livros adaptados para crianças com TEA e demais dificuldades. Patrícia, super obrigada. Acertei tudo? Tá tudinho, certinho. Perfeito. Agora vamos trazer um pouquinho sobre a trajetória profissional do Edgar, né? Edgar Nogueira é coordenador da psicologia escolar do município de Fortaleza, pesquisador de saúde emocional do docente, coach educacional e palestrante. É mestre em educação na formação de professores, é professor universitário de pós-graduação em psicopedagogia, psicomotricidade, educação infantil e gestão educacional na Unicristos e FGV. Possui experiência terapêutica de mais de 8 anos, olha aí, tempo de estrada, hein? Com crianças e adolescentes autistas, com portfólio de palestras nos municípios de Sobral, Paracuru, Viçosa do Ceará, Tianguá, Eusébio e Curitiba. Edgar, super obrigada pela tua presença aqui com a gente. É um grande prazer, viu? Tá sempre falando sobre isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Perfeito. Gente, para começar o nosso papo, né, eu queria trazer aí uma pergunta que pode parecer meio como se fosse um pleonasmo, né? Porque como vocês trouxeram no simpósio que a educação ela precisa ser inclusiva, né? Isso está contido aí no pensar a educação. Mas por que a gente precisa conversar sobre inclusão dentro desse ambiente em específico, do ambiente escolar? O que vocês acham? Bom, inicialmente... Tá, então eu vou começar, com licença. Inicialmente, a gente precisa entender que nós precisamos falar de inclusão nas escolas, porque, embora pareça um pleonasmo, né, a história da educação nos trouxe até aqui com uma concepção exclusivista, né, em vários outros aspectos. Primeiro, nós tínhamos uma sociedade que promovia a educação para quem podia. Então, assim, quem não precisava trabalhar tinha a possibilidade de estudar, ou seja, a gente tinha filhos de famílias ricas, filhos de famílias religiosas que tinham esse benefício e etc.
Então já é excludente economicamente. Depois de uma luta e todo um processo de construção, né, nós conseguimos fazer com que a educação ela se tornasse somente em 88 um dever, né, um direito adquirido e um dever. Significa que, para além de ser um direito meu, é um dever de todos que me coloquem na escola. Tipo assim, é um direito, mas se eu não quiser, eu não posso. Não. É um direito, um dever, subjetivo, né? Então, por isso, todo esse movimento para que os pais coloquem as crianças na escola e etc. Então, ela começa a ser universal. Uma vez universal, a gente começa a adequar o que é essa universalidade. Resumindo, né, para não esticar aqui nessa história, o que eu quero dizer respondendo a tua pergunta é assim. Então, por que eu preciso falar sobre isso? Porque é uma construção histórica. Toda construção histórica precisa ser dialogada, precisa ser apresentada, precisa ser sensibilizada. Nenhuma mudança na história foi feita somente no papel. Então, tudo aquilo que vai para o papel precisa de um período de adaptação. Então, hoje nós ainda precisamos falar disso. Por quê? Porque, embora seja uma luta, né, que a gente está conquistando, ainda é difícil as pessoas subjetivarem e viverem o contato com a diferença. E aqui, se a gente for fazer paralelos, a gente vai entender que estamos aí numa sociedade lutando por várias outras questões, né? E a educação inclusiva é um desses aspectos. E tem um detalhe, que esse detalhe é pouco falado, e eu vou me encerrar por aqui, para não ser prolixo. Mas um detalhe é perceber que as pessoas, certo? E todas, eu, você, né, Patrícia, todo mundo que está aqui, possivelmente, frente a qualquer diferença, nos sentimos desafiados. Desafiados a corresponder. Se eu colocar você assim, diante de uma pessoa com deficiência visual, deficiência auditiva, talvez eu até consiga me adaptar, mas a priori eu me sinto cobrado a dar conta de uma coisa que eu não sou. E isso são vários desafios na vida, né? Por exemplo, quem teve que lidar com as tecnologias agora na pandemia, sofreu esse estresse de adaptação. Então, o que acredito é que nós precisamos falar disso para que as pessoas se sintam seguras de acolher as diferenças. Porque elas se sentem inseguras. E, infelizmente, frente à insegurança, elas julgam, elas se afastam, elas discriminam, elas separam, elas segregam. O movimento que nós temos que ensinar para as nossas crianças, a partir de hoje, entra naquela filosofia que nós conversamos no simpósio, é de que nós precisamos ensinar as crianças de hoje que a sociedade cabe todo mundo, que elas não tenham medo das diferenças, que elas não tenham medo dos desafios que qualquer diferença lhe propõe, mas se sintam amparadas para dar conta disso. Por isso nós temos que falar, para quebrar o tabu, para aproximar, para dar segurança, para dizer que ok, quando muitas vezes eu não souber o que fazer, mas eu posso ir atrás e o amor e o cuidado e o zelo vai alcançar, né, o êxito. Perfeito. Patrícia, quer acrescentar algo? Bem, só acrescentando o que a Edgar falou, né, a importância também da gente estar falando sobre isso, inclusive, é para que a gente aumente também a quantidade de pensadores nesse sentido, né? De pessoas que vão se ombrear conosco, pessoas que muitas vezes não compreendem a necessidade de se falar tanto de inclusão. E muitas vezes, né, elas estão de fora dessa situação toda, né? E quando a gente começa a discutir e elencar diversos temas em relação à educação inclusiva, nesse caso, isso começa a ser divulgado, disseminado de uma forma que muitas pessoas começam a aderir, né, vamos dizer assim, a esse movimento, a compreender melhor e olhar com outros olhos para as crianças, né, para a sociedade de um modo geral, que precisa ser aceita, né, nesse sentido. Então, é bem isso que a Edgar falou, mas complementando mais essa questão, né? Vamos adiante. Perfeito. A gente tem um comentário super interessante aqui de uma experiência bem positiva da Bruna O Terra B. Ela diz o seguinte: minha filha faz o Infantil 2. A turminha dela, do jeitinho de cada um, compreendem os comportamentos dela. Quando ela chega, todos fazem uma festa. Fico feliz porque sei que essas crianças de 2, 3 anos estão sendo muito bem orientadas desde cedo pelos pais e professores. Bonito, muito né? Bom. Muito bom, muito bom.
Muito bonito, muito E é bacana. muito bom quando a gente encontra, né, escolas que estejam abertas, né, para esse tipo, para esse trabalho, para a inclusão, para ter um olhar diferenciado para a criança, né, desde a mais tenra idade, né, que é a educação infantil. Então, assim, eu tenho, claro, que encontrado escolas que estão na luta, né, tentando compreender, porque vamos dizer assim que é um movimento muito novo no Brasil, né, o movimento da educação inclusiva tem poucos anos, né, que se luta em favor disso, né? É muito importante que todas as escolas, né, e crianças e professores estejam realmente engajados nesse movimento, nessa luta, né, em favor da inclusão. Perfeito, perfeito. E, inclusive, a gente deixa o convite aqui para vocês, gente, se vocês quiserem compartilhar experiências aqui no chat, né? Se vocês têm experiências positivas, como é esse dia a dia dos filhos de vocês na escola, compartilhem aí com a gente que a gente vai adorar, né? Partilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Bom, temos aí uma segunda pergunta que pode ser bem abrangente, mas que norteou um pouco as dúvidas que tiveram nesse encontro, né? Na prática, como que vocês enxergam o que deve ser feito nas escolas, as estratégias que devem ser adotadas nas escolas para promover essa inclusão? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a inclusão ela é um trabalho social. O que é que eu quero dizer com isso? Há um senso comum, um costume. Talvez falte uma reflexão e eu acho fantástico essa pergunta, porque não parece uma pergunta óbvia também, eu gosto disso. Eu acho que o desafio da mudança de mentalidade é isso, parece óbvio, mas não é. Porque talvez o óbvio para nós seja, o que é que precisa fazer? Acolher a criança. Não, é para além. Para a inclusão acontecer, para até a criança ser acolhida, tem uma série de adultos, tem um monitor de acesso, tem a tia da cantina, a tia da estética da escola, do bem-estar que está por ali. Tem toda uma sociedade que é anterior à criança. Né? Então, é por isso que eu preciso lembrar que é social. Né? Para fazer a inclusão acontecer dessa criança, uma colega aqui, eu não memorizo o nome dela, mas ela falou, o preconceito das crianças advém do adulto, elas não nascem com esse preconceito. Verdade, é isso que a gente precisa ter consciência. A inclusão, ela precisa acontecer conosco. Sou eu que preciso mudar a minha mentalidade, é o professor, é o gestor, é o diretor, coordenador, é o psicólogo escolar. Todo mundo precisa entender. Não tem aquela coisa de... Não, eu não tenho aluno especial, não. Quem tem aluno especial é a Janine. Ela que vai ter que saber de inclusão. Não é isso. Porque não é um aluno especial, é uma criança, é um sujeito, né? Então, para a gente falar de inclusão, precisa de muito diálogo sobre isso. Precisa de formação continuada. Precisa haver uma comunicação eficaz entre as secretarias, entre as escolas, entre a rede para as escolas particulares, né? Tem que haver um diálogo e entender que essa mudança de mentalidade é uma mudança que precisa acontecer sistemicamente e em rede. É aquela percepção de que ninguém precisa incluir só o aluno com deficiência, né? As pessoas precisam incluir os diferentes. E isso vai criando uma percepção de vida diferente quando uma criança cadeirante, deficiente intelectual, né? Quando um autista, enfim, independente das características, quando a criança que precisa de ferramentas adequadas chega, nós já temos um ambiente preparado para essa adequação. E aí sim a gente vai falar, adequa o material. O professor sabe que adequa, às vezes, até o horário de entrada e de saída da criança. Ela talvez chegue 5 minutos antes para não pegar o barulho, saia 5 minutos antes para não pegar o barulho da escola inteira. A criança talvez chegue depois do horário para não pegar o barulho, para não ouvir a sineta, que a sineta dói se for uma criança autista, hiperresponsiva, auditivamente. Então, assim, quando nós temos uma escola, porque eu não posso falar dessa inclusão só com o professor, porque aí o aluno está com o professor. Aí o aluno sai para merendar, chega lá na merenda, a pessoa não entende que o aluno não tem uma praxia adequada, não sabe pegar a colher, não tem
tonicidade para segurar o prato. Cadê a inclusão? É a professora só para aprender a ler? Não. Ele precisa entrar no ambiente do recreio. Essa criança precisa ser incluída até, se ela quiser, ir na direção reclamar. Se eu tenho uma direção que sobe escada, uma direção que o trinco da porta não permite que uma criança com problemas de praxia, de tonicidade motora, possa abrir, eu não tenho uma inclusão acontecendo, né? Se eu não tenho sinalizações, se eu não tenho rampas, se eu não tenho corrimão, se eu não tenho, enfim, todas essas adequações, eu não tenho uma escola, inclusive. Aí o que é que acontece? O adoecimento vai para o professor. Porque, Janine, Patrícia, você tem um aluno especial. Tá, aí eu faço o quê? Você tem que aprender, você tem que fazer, você. Gente, é a escola, é social, né? Então, é essa concepção. Para a gente fazer essa educação inclusiva acontecer, nós precisamos incluir todo mundo nesse movimento de percepção de que a diferença faz parte do nosso cotidiano e nós temos por dever oferecer uma condição digna de aprendizado para esse sujeito. Respondi? Okay. Super. Patrícia, quer acrescentar algo? Eu queria colocar a questão das adaptações, né, que o Edgar colocou. Existem, eu vi algumas falas sobre isso aqui nas perguntas, nas considerações, né? Teve uma pessoa que falou aqui que não cabe somente ao professor, né? E isso até ratificando o que Edgar colocou. E realmente existem dois tipos de adequações, né? Que são adaptações. A adaptação de pequeno porte e a de grande porte. A de pequeno porte geralmente é aquela adaptação que é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais básica, que o professor, junto com a equipe pedagógica, né, deve fazer, né, que são as adaptações curriculares de um modo geral, que aí entra toda a parte pedagógica, né, de um modo geral, as questões dos recursos, das tecnologias assistivas, o que é que se vai trabalhar com aquela criança, o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e tem as adaptações que são as de grande porte, que inclusive foi uma das coisas que a Edgar colocou, né? Que são as cantinas, né? Todas as partes, e aí tem que saber fazer o levantamento de quais são as crianças que estão chegando com necessidades, né, específicas na escola. Então, tudo isso precisa ser feito um levantamento para que, a partir disso, a escola possa remover as barreiras que a gente chama arquitetônicas, né? E isso aí perpassa por diversas questões, né? As questões de sensibilidade auditiva, as questões de rampa, as questões sensoriais, que as crianças podem vir a ter, por exemplo, as crianças que têm TEA e também as que têm TDAH, também tem algumas que têm hiporreatividade, né? Então, assim, tem esses dois tipos e nem tudo está nas mãos de um professor. Realmente, eu concordo com a colocação da colega, né? Nem tudo é o professor que faz, nem tudo é a equipe pedagógica. Mas também precisa de uma responsabilização por parte, né, inclusive do diretor da escola. Na verdade, do macro, que é o sistema de ensino de um modo geral, que a gente inclusive tem falado muito sobre isso e a gente tem visto muitas leis em favor disso, até o zelador da escola, né? Como a colega colocou aqui com muita propriedade, né? Então, é preciso remover todas as barreiras que impeçam que essa criança realmente seja incluída, né, na escola. Então... Perfeito, gente. Muito massa a fala de vocês, né? Então, assim, tem que ser um processo integral, né? Que tem que Exatamente. Toda a escola. Eu acho muito bacana, né? Esse pensamento integral, multidisciplinar, né? Que vai da moça da cantina até o porteiro, até o educador, né? Isso. Porque todo mundo recebe um estudante, né? É. Entendi.
A gente teve 2 comentários muito bacanas, né? Um deles foi da Elaine Damasceno de Mello, que ela falou um pouco sobre essa questão da exclusão, que a exclusão está presente em diversos âmbitos da sociedade, né? Ela disse o seguinte: existe grande exclusão na sociedade, pois tudo que é diferente eles fingem que aceitam. Aqui em Cubatão, e super legal que a gente está sendo assistido até em Cubatão, né? Olha só, que legal! Então, ela diz, aqui em Cubatão ninguém está preparado, incluindo a cidade em si, porque nos hospitais não tem intérprete de Libras. Não temos acessibilidade nas ruas, dentre outros fatores. Né? E, em termos geral, nós batemos em uma barreira de exclusão em todas as deficiências. Achei muito bacana isso que ela traz. E é verdade, né? Cubatão, acredito que é uma cidade interiorana, né? Vocês sabem dizer aonde? São Paulo. É o estado? São Paulo, é? E já é um pouquinho mais desenvolvido, né? A maioria das cidades interioranas de São Paulo já, vamos dizer assim, que de um modo geral, já são um pouco mais desenvolvidas no sentido, inclusive, educacional, né? De um modo geral. Mas realmente é algo muito preocupante, né? O que a gente tem vivido, não é uma questão só de Brasil, mas a nível mundial, porque a gente sabe que vamos aqui, né, para a população de crianças com TEA, né? Não somente a gente está conseguindo diagnosticar mais, mas também, por outro lado, nós temos percebido que o número de crianças, no caso de um público só, que a gente inclusive tem se especializado bastante, de crianças com TEA, tem aumentado a quantidade muito grande, né, de crianças, né, nessa sociedade nossa agora, né, que estão sendo diagnosticadas com TEA. Elas estão nascendo, muitas crianças estão nascendo, né, com TEA. E esse é um universo, né? E aí, se a gente for pensar, né, em todas as dificuldades, as deficiências, né, então é algo que é necessário a sociedade se mobilizar realmente de um modo geral, como a gente viu um dos comentários aqui, né, que é uma questão mesmo até de saúde pública, né, que nós temos enfrentado aí, não somente no Brasil, mas inclusive a nível mundial. Então, precisamos nos organizar como sociedade, né, que inclui, né, uma sociedade. A gente tem falado muito de diversidade também, né, de um modo geral, inclusive a inclusão de pessoas, né, de questão de gênero, né? E isso também é algo preocupante na nossa sociedade, a exclusão dessas pessoas, né? E também precisamos, muito mesmo, pensar a nível de... Há pouco tempo, eu tive com uma pessoa na rua passando e essa pessoa... Mas eu perguntou, né, qual era o trabalho, eu disse, olha, eu sou psicopedagoga e, mais precisamente, eu trabalho, meu público maior são crianças com TEA. Aí ela, mas o que é TEA? E aí, assim, parei, assim, para explicar e ela, uau, eu não sabia ao certo, né? Então, assim, às vezes uma simples conversa, um simples diálogo, sabe? Pode informar aquela pessoa e até levá-la a ter um olhar diferenciado, né, em relação às pessoas. Então, realmente, a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Todos nós que estamos em favor da inclusão, não somente no Brasil, mas é uma questão mundial isso também. Perfeito, perfeito. Temos um outro comentário interessante aqui, né? Que é da Karine Alcântara 13. Karine diz o seguinte: vejo uma questão dos professores ainda estarem muito ligados nas questões clínicas e não atentarem ao pedagógico em si. Estamos sensíveis às potencialidades e limitações de cada criança com algum diário. Eu acho que ela vai continuar, frase. Mas, enfim, achei interessante o comentário. Se vocês quiserem trazer algo sobre. Isso que a Karine traz é muito bacana, porque, assim, se eu compreendi bem, tá? E aí ela pode contribuir. Eu acho interessante que o que ela está refletindo
É sobre a expectativa que o professor tem de que muitas vezes, quando ele recebe alguma criança que tem essa necessidade específica, uma necessidade de adequação, ele entende que isso é uma responsabilidade clínica. E por isso, muitas vezes, se sente ou extremamente cobrado, fora de padrão, né? Ou abre mão, tipo assim, isso não é para mim. E o que ela está, talvez, querendo refletir é que, assim, é uma tarefa pedagógica adequar as atividades, né? É uma tarefa pedagógica que, se a gente for prestar atenção, ó, vou dar um exemplo aqui do tempo dos avós da gente. Você usa óculos, né, Janine? Você, antes de descobrir que usava óculos, alguma vez te pediram para você sentar na primeira cadeira porque você tinha dificuldade de enxergar? Você lembra? Pra você tá na primeira cadeira? É. Não. Pronto, porque você deve ter sido identificado. Mas é uma coisa comum para as crianças que têm dificuldade de enxergar. Só para dizer que isso aqui é uma adequação. É uma estratégia pedagógica. Você pedir para as crianças que têm dificuldade de enxergar para sentarem na frente, outra intervenção pedagógica que se faz muito no senso comum. Esse menino é muito distraído, ele é muito disperso. Senta mais na frente para prestar atenção. Porque faz com que, ao sentar lá atrás, ele tenha vários distratores. Se ele senta na frente, supõe-se que ele vai prestar mais atenção no que a professora diz. Claro, é uma suposição, mas para dizer, isso é uma intervenção pedagógica, né? É separar as crianças. Então, eu quero dizer que é função pedagógica fazer as adequações de acordo com as necessidades. Tá, se a gente vai dizer, isso é muito exigente, eu estou cansado, bom, aí é um outro aspecto, tá? Que a gente pode conversar, mas falando que não é função pedagógica as adequações de atividade, que não é função pedagógica a adequação de material, seria realmente se eximir de uma questão que é pedagógica. Eu suponho que seja essa a reflexão que a Karine traz, e de fato procede. Né? Muitas vezes há esse discurso viciado e a gente não organiza as coisas. Então, o que a gente está pedindo não é que o professor tenha conhecimentos clínicos. E muitas vezes é disso que o professor se cobra. Tanto que, quando a gente vai no curso de educação inclusiva, que está sendo preparado, que deve estar começando uma turma, se vocês quiserem, tiverem interesse, no Instagram do Neuropsicocentro, vocês podem pedir, quero saber do curso, que aí eles encaminham direitinho. Deverá começar uma turma em fevereiro, certo? Justamente por isso, nós pensamos a ementa oferecendo conhecimentos de padrão clínico, por exemplo, mas compreendendo que esses conhecimentos, eles são para que o professor se sinta capacitado, mas não para clinicar. Então, nós teremos fono, mas esse professor vai dizer, opa, eu tive aquele módulo no curso, então agora eu vou fazer treino fonológico. Não vou fazer agora uma estimulação orofacial. Não. A função do fono é do fono. Da TO, do psicomotricista, do psicopedagogo. Contudo, o professor sabendo minimamente disso, a nossa intenção não é que ele saiba, tipo, vai ter prova, ele vai ter que fazer. Não, a gente não vai cobrar dele. Mas é que ele se sinta amparado minimamente para dizer assim, não, deixa eu aceitar o desafio com essa criança, né? Entender que não é um atendimento clínico, mas é parte de uma adaptação pedagógica mesmo. Exatamente. Acredito que foi isso que ela deve ter dito. Perfeito. Eu achei uma fala incrível. Inclusive, Edgar, eu não me incluo no caso, no exemplo que você trouxe dos óculos, mas eu super me incluo nesse exemplo que você trouxe do aluno que senta na frente. Né? Eu sempre deixo muito claro aqui que eu tenho TDAH e tal. E eu era essa aluna que os professores puxaram logo ali pra frente, né? Pra sentar na frente, por causa da questão da atenção e tal. Mas eu vejo que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que deixar o aluno lá na frente. Tem que ter toda uma estratégia, né? Tem que ter toda uma série. É só um exemplo de que faz parte do professor a adaptação. Claro, é muito mais do que isso, né? Não tô... claro. Seria reducionista dizer que isso é adaptação. Obrigado por frisar isso, porque é para não correr o risco nem de ficar subentendido. Mas, realmente, não é que isso é uma adaptação. Eu estou dando exemplo de que, pedagogicamente, adaptações já são feitas por necessidades pedagógicas. É só para dizer que a gente sabe que as adaptações são pedagógicas, não são clínicas. Né? E que, muitas vezes, a gente, como a colega que acabou de dizer, a Luana, falta formação continuada. Exato. Falta muita reflexão, espaços de construção, espaços de escuta das dores da educação que precisam ser ouvidas e, se possível, sanadas. Perfeito.
Gente, a gente tá bombando aqui de perguntas que eu tô Que super bom! feliz, né? A gente tá muito. E como o Edgar falou, a gente vai ter o curso, né, de educação inclusiva, inclusão nas escolas, na prática. Deem uma olhada no nosso Instagram, que vocês vão acessar mais informações. Falem com a gente aqui na nossa DM, que a gente esclarece quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre o curso. Vamos formar aí uma turma e vai ser espetacular com o Edgar, com a Patrícia, né, com outros profissionais. Sucesso esse curso. Pessoal, assim, Edgar, Patrícia, a gente teve algumas perguntas também sobre a parte mais jurídica, né, da coisa. O que vocês consideram que os pais precisam saber para poder lutar por esses direitos, né? O que está ali no legislativo como lei, né, para, enfim, que cobre por educação inclusiva, que vocês gostariam de passar para os pais? Aí vocês ficam livres. Quem quiser começar. Certo. Eu vou falar só um pouquinho, o Edgar entra mais nessa questão das leis, tá? A primeira coisa que o pai e a mãe, né, precisa saber, né, são todas as leis, e depois eu vou pedir para o Edgar citar, né, que são as leis que amparam a sua criança, né? A sua criança, a deficiência que sua criança tem, antes mesmo até da criança de saber as leis e de saber o que é necessário, é preciso ter um diagnóstico, né? Ter um diagnóstico do médico, né? De um neurologista, aliás, do neuropediatra, no caso de crianças, né? Então, antes mesmo de você buscar o seu direito, é preciso ter diagnóstico, ter laudo, saber direitinho de uma equipe, né, multidisciplinar, o que é que exatamente sua criança tem. E isso a gente orienta que seja feito o mais breve possível, né? Assim, porque muitos pais têm muito tabu, né, na questão do diagnóstico e às vezes vai deixando os anos escolares passar e a criança vai crescendo e tendo cada vez mais dificuldades de se adequar, né, em relação ao currículo e à escola em si. Então, o primeiro passo é preciso saber o que é que a criança realmente tem junto a uma equipe multidisciplinar, né? E o segundo passo, de acordo, já munido de um diagnóstico, né, de todo um amparo, né, e aí a gente vai falar um pouco das leis, é preciso saber ao certo quais são as leis que amparam a deficiência daquela criança, né? Especificamente falando, né? Hoje a gente tem leis aí que amparam crianças com TEA, crianças com dislexia. Nós temos também escolas específicas, né, para alguns tipos de necessidades especiais, que são escolas para crianças que têm cegueira, né, para crianças que não enxergam. Então, temos aí na rede pública escolas específicas para isso, né? Não que a sua criança não possa ser incluída numa sala regular, do ensino regular, mas essas escolas elas já trabalham com tecnologias assistivas, já especificamente para aquele grupo de pessoas, né, que tem aquela determinada deficiência. E aí, assim, eu vou pedir para a Edgar falar mais um pouco sobre as leis, né? Que agora nós estamos com algumas, inclusive está tendo algumas agora fiscalizações, né? Inclusive pela promotoria, nós estamos visitando, eu tenho visitado algumas escolas, né? Atendendo a solicitação de alguns pais. E nós estamos sabendo que estão fazendo levantamento de várias questões, né, que já estão, inclusive, amparadas por leis nessas escolas, né? Inclusive o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, está sendo cobrado nas escolas, né? Então, assim, é bom que isso esteja acontecendo, porque as escolas também buscam preparação melhor. Também soubemos que estão sendo obrigatórios a apresentação de cursos específicos na área da educação especial, né? E essas escolas estão se mobilizando para formar os seus professores.
Então, de antemão, os pais, vamos dizer assim, que de um modo geral estão sendo já contemplados, né? E a gente sabe que tem muito que nós lutarmos ainda. Vamos dizer assim que é o começo de uma temporada aí que ainda temos pela frente, né? E de muitas lutas ainda, muita militância nessa área, mas já sabemos que algo está sendo feito, né? Graças a Deus. Eu queria que o Edgar falasse o restante, um pouco mais sobre as leis. Então, uma coisa que é importante é saber que os pais precisam de informação. Então, é muito importante que eles busquem informação a partir do momento que eles sabem do diagnóstico. E se não sabem do diagnóstico, buscam o diagnóstico, certo? Mas o que é que a gente precisa saber, como você disse, para buscar os direitos? Primeiro, na educação, né? Que nós estamos falando aqui de educação inclusiva. Primeiro tem que saber que eles têm direito à vaga. Pronto. Então você vai buscar uma escola que possa receber o seu filho. Outra coisa, é importante que você, pai, conheça a escola. Entre na escola, averigue a escola, veja se tem acessibilidade, converse com os professores, converse com a coordenação pedagógica. Veja se a escola tem uma política, certo? Se a escola tem um movimento. Aí você vai dizer assim, mas ela tem que ter. Sim, mas primeiro eu estou falando aqui da qualidade de vida da criança, né? Para que a criança ela não precise esperar que uma luta aconteça, olhe isso antes, né? Para que ela seja primeiro bem acolhida. E depois ele vai fazendo as lutas. Depois, o conselho, essa lei da adequação das salas que a Patrícia falou, ela, na verdade, é aqui do Conselho Estadual de Educação. Então, assim, não é uma lei nacional. As leis nacionais são as que a gente já conhece. Não vou entrar em detalhes aqui com a lista, mas depois a gente pode passar. Por quê? Porque isso foi falado no simpósio, a gente vai falar no curso e aqui é uma live. Mas, assim, dentro de todas as... Tá lá, né? A palestra da Edgar e da Patrícia ainda tá lá disponível, não? Pronto. Quem quiser ver lá, tem o slide direitinho, tá no YouTube. Você pode ir lá ver a palestra do simpósio, que tem direitinho. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é assim. Vocês precisam saber que ela tem direito ao espaço, tem direito a atividades adequadas, certo? Contudo, saibam levar isso, porque é uma instituição, são pessoas, é um processo. Então, não chegue lá, eu sei que ela tem direito. Não, tem direito a quê? Como é que esse direito é conseguido? Como é que esse direito é articulado? Aí, fora o PNE, que são as leis nacionais, o Conselho Estadual de Educação está exigindo que as escolas tenham profissionais com curso, tá? De 180 horas. E isso é muito legal. Qual é a lei nacional? Não é a lei nacional. A lei nacional diz que pessoas, bastando ter o ensino médio, podem trabalhar como apoio, né, como suporte. Só que o Conselho Estadual de Educação está exigindo das escolas. As escolas públicas, elas já têm esse caminho estruturado. As privadas, muitas não têm sala do AEE. Então, estou falando aqui dos dois, né? Porque o público aqui é geral. A escola pública já tem o AEE, tem política de formação para educação especial, exige que esses profissionais, às vezes, sejam psicopedagogos, tenham capacitação em educação inclusiva até de 360 horas, que é uma especialização. Os particulares não tinham essa exigência. O Conselho Estadual de Educação está exigindo que elas tenham o curso de 180 horas para os profissionais dessas escolas que trabalham com educação inclusiva e para todos os professores, à medida que, né, eles vão recebendo e vão tendo que trabalhar o curso de 180 horas. Isso é do Conselho Estadual. Eu procurei muito para achar, porque eu pensei que era uma lei. Porque quando dizem, né, dizem assim, tem uma lei aí que manda, mas é importante que a gente saiba da onde. Isso é o Estado do Ceará que está pedindo. Né? Então é importante que a gente tenha essa consciência estadual também. No nosso estado, as escolas precisam ter essa capacitação. Então você precisa perguntar, nessa escola aqui, particular, né, já tem, os profissionais têm? Não, a gente contratou ali os estagiários. Precisam ser profissionais que têm o curso de educação inclusiva. Estagiários, eles atuam pedagogicamente. Para a educação inclusiva, tem que ser profissionais que tenham 180 horas. Quem é que está dizendo isso? O Conselho Estadual de Educação, certo? Quem for fazer o curso vai receber também essa legislação, porque a gente vai passar esses detalhes, para que a gente esteja empoderado e saiba do que é que a gente precisa exigir. Inclusive, as escolas têm nos procurado e pedido exatamente isso, com urgência, né? Nós preparamos isso também, ouvindo esse apelo das escolas. Prepare o que a gente precisa preparar. Então, a legislação é isso.
tem direito, dependendo do diagnóstico, tem direito a um auxílio, tá? Financeiro. Se for autista, depende das situações, eu não sei decorado aqui, mas a gente consegue no curso se aprimorar isso, porque você pode buscar até um suporte financeiro para auxiliar o seu filho, auxiliar a busca. Se você é um profissional, por exemplo, do serviço público, você tem direito à redução de carga horária para assistir o seu filho, para levar ele no médico, nas terapias. Enfim, é uma série de direitos. O importante é informação, para a gente saber exigir direitos dos nossos direitos, exigir do jeito certo, para a pessoa certa, com a linguagem certa. Não é sair brigando. É dialogar, conscientizar, é mostrar um documento. Isso é educação, tá? A gente precisa educar as pessoas também. Então, se eu chego lá chutando a porta, eu não posso chutar a porta para pedir. Eu estou chutando a porta para pedir respeito. Ser respeito indo, é muito difícil um respeito vindo. Então, nós precisamos de informação. E esse é o nosso desafio aqui com essa live, como clínica, como seres humanos, como educadores, como clínicos. Nós estamos aqui, então, parabéns mais uma vez à clínica e você, Janine, por estar conduzindo esse momento idealizado para falar sobre isso. Eu espero que quem está assistindo esteja gostando. Muito legal, obrigadão. Gente, é só para finalizar, né, que a gente já está perto dos nossos 40 minutinhos. E eu gosto sempre de finalizar deixando as pessoas ansiosas, né, para outros momentos aí. Eu acho que muita gente adorou esse momento que a gente tá tendo aqui, né? Então, ó, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem na nossa DM. Enfim, compartilhem com a gente, que a gente está sempre aqui para responder essas dúvidas. E também podem trazer na nossa próxima live. Mas queria finalizar com uma pergunta que a Karine Galani Alcântara 13 trouxe. Que a Karine pergunta o seguinte, uma dúvida. Há uma nota técnica do MEC que estabelece que a escola não pode exigir laudo para realizar a inclusão escolar, mas deve sim fazer um estudo de caso pedagógico do caso. Poderiam comentar sobre? Provavelmente seja uma escola pública isso. O que é que acontece? Dentro do AEE, tá? E olha que a pergunta da pessoa, ela é clara. Ela diz que a escola não pode exigir laudo para fazer a inclusão acontecer. Verdade. Só que ela não, uma coisa é a inclusão, outra coisa é o atendimento específico no AEE. É a mesma coisa? Não. O AEE está para a inclusão. A inclusão não está para o AEE. Compreendem isso? O que é que eu quero falar com isso? Assim, a inclusão, ela extrapola o AEE. Então, a sua fala, não sei quem colocou, mas a sua fala é extremamente prudente e coerente. Não precisa de um laudo para a inclusão acontecer. Por quê? Porque aquilo que nós conversamos. Se a criança tem deficiência visual, e deficiência visual eu falo aqui, baixa acuidade, certo? Ela não enxerga bem, ela precisa de um processo de inclusão. Eu não posso deixar essa criança lá atrás, com pouca luz. Não posso, se essa criança tem uma dificuldade auditiva eu falo de acuidade também. Ela pode ouvir, mas ouve com dificuldade, não compreende direito. Eu preciso fazer uma adequação. Ou eu vou mais próximo dessa criança, ou eu boto ela mais próximo do interlocutor, ou eu, enfim. Entendem? Tudo isso é inclusão. Adequar a cantina, adequar o espaço do recreio, adequar isso é inclusão. Não é a sala do AE. A sala do AE é um atendimento educacional especializado, é uma política pública e voltada para um público específico. Pronto. Aqui há um grande diálogo enquanto escola. Eu não posso, porque aí é uma questão também de demanda. A escola, dependendo da quantidade de crianças que precisam, dependendo da profissional, da carga horária, é muito fator envolvido. Eu não posso só achar que, eu acho que o meu filho precisa do AE. Não é simples assim, porque o AE tem um estudo de caso mesmo, o AE tem uma política, e por política eu quero dizer uma série de diretrizes que precisam ser conhecidas para ser questionada. Então, assim, se você quer falar sobre isso, é muito importante que você se aproxime da profissional do AE, você pergunte como é que funciona, e quem é que tem direito, com quem é que eu posso falar, quem é que pode me explicar. E esse caso pode? Esse meu filho seria possível? É o caso? Não, não é. Mas tem como arranjar um jeito? Você tem como ajudar? Ou a professora pode? Enfim, vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer é, de fato, a inclusão é para além do AE. O AE está para a inclusão e não o contrário, certo? Porque a inclusão, eu posso dizer que o AE está para a inclusão, do mesmo jeito que a gestão está para a inclusão,
que o pedagogo está para a inclusão, a manipuladora de alimentos está para a inclusão, todos estão para a inclusão, certo? Mas a inclusão não está só para o AEE, ela é ampla, né? Isso que eu queria, se eu compreendi o seu questionamento, eu queria que isso ficasse claro para nós. Porque assim, eu valorizo muito que a gente saiba exigir os nossos direitos de maneira coerente, né? Eu me preocupo muito com a luta cega dos barulhos que não nos fundamentam. Então, assim, não estou dizendo que o AE não vai atender seu filho. Não sei, eu precisaria saber qual é o filho. Então, essa que eu quero dizer é converse, dialogue, pergunte, busque saber, se capacite, tá? Por isso que a gente está com essa frente de capacitação. Não é à toa. A gente podia estar só clinicando e dizendo assim, não, mas a gente de fato está percebendo essa necessidade. E a gente tem muita essa compreensão. Perfeito. Eu acho que a gente finaliza essa live de hoje, né, Patrícia, né? Isso, muito bom. Tá todo, não é isso? Patrícia, quer acrescentar algo? Essa fala do Edgar. Muita coisa a gente poderia acrescentar, né? Mas realmente vai ficar aí para o nosso curso. Não deixem de se inscrever. Não é só para profissionais, mas para pais, como o próprio Edgar colocou, né? Se capacite, né? Pai, mãe. Busque informação, como ele falou várias vezes. Busque, né, esse conhecimento do que é necessário para realmente incluir seu filho, né? Ou que ele tenha direitos para, inclusive, ser atendido pelo AEE. E as questões também que foram colocadas agora há pouco tempo, eu vi algumas questões em relação à escola particular. Por que não tem o AEE na escola particular? Que isso está previsto em lei, não existe, né? Então, são questões que a gente vai estar, inclusive, respondendo e até dialogando mais no nosso curso, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que estejam realmente se capacitando e a gente está aí, a clínica está disposta, levantando a bandeira em favor da inclusão e nos dispondo, né? Os profissionais todos da clínica, inclusive as nossas gestoras, né, que a Clarice e a Silviane estão aí, sonham, né, em ver um Brasil mais de inclusão, uma Fortaleza também mais inclusiva, né? E por isso nós estamos ombreados a elas nessa luta, nessa militância em favor da criança que precisa tanto, né, desse trabalho nosso. Né? Então, é isso que eu queria deixar. Se inscreva no nosso curso. Perfeito, gente. E para mais informações sobre o curso, vocês mandam uma DM, né, ali no nosso privado. Né? A gente tem informações sobre o curso no nosso feed. Vocês procurem lá o postzinho sobre o curso, que vocês conseguem ter mais informações. Tem no nosso Linktree também um linkzinho lá para mais informações sobre o curso. E, assim, vai ser um curso incrível. Vocês já tiveram aí uma amostra do que vem por aí, apenas uma amostra, né? E queria agradecer pela presença da Edgar, da Patrícia, todos que contribuíram aqui com nossa, né, com esse momento. É muito importante, muito bacana ver as contribuições, os depoimentos, né, as experiências de vocês. E teremos mais lives, pessoal, em próximas quartas-feiras de TBT do Simpósio, tá? Muito obrigada e boa noite para todos. Obrigada também. Tchau, Edgar. Tchau. Obrigado pela parceria, obrigado pela iniciativa, Janine. Pessoal, obrigado. Quem estiver participando aí que bater um print, marca @EdgarNLima, certo? Pode marcar no story, que eu vou compartilhar, certo? Se quiser, coloque aí uma frase do que é que você achou dessa live. E se tiver dúvidas, podem perguntar, tá certo? Exatamente. Isso vai ser um prazer. Perfeito. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado pela presença.